ia se sujando e a água ia diminuindo. A água continuava limpa, mas ela ia diminuindo, a ponto que chegava um momento em que o cano estava completamente sujo e a água apenas pingava. Canais sujos não jorram a água de Deus. Canais sujos não jorram a água de Deus. Na semana passada eu falei sobre 2 mesas no início desse versículo e expliquei para vocês o que significa no original essa mesa. Quando Paulo está falando da igreja de Éfeso, ele está falando de uma igreja que está num contexto muito pagão, eram muitos deuses. E havia um deus na cultura grega chamado Dionísio e na cultura romana chamado de Baco. E essa cidade de Éfeso estava exatamente debaixo de uma influência cultural greco-romana. E esses deuses, grego Dionísio, Baco romano, eram deuses do vinho. E o culto dado a esse deus era um culto regado a muita comida, glutonaria, a muita bebida, muito vinho, muita embriaguez, o que consequentemente em seguida desencadeava um ritual de promiscuidade, uma libertinagem absoluta. Daí vem o nome bacanal, culto a Baco. Conseguiu pegar? O que Paulo está dizendo nesse texto é: não se entorpeça com uma mesa, com um culto oferecido, que ele vai satisfazer as tuas vontades, os teus desejos. Mas se encha, ou se encham do Espírito Santo. O que ele está dizendo para nós, em concordância com a visão que Deus deu ao nosso irmão, é que se nós quisermos a cada dia que passa nos encher de um entorpecente emocional e espiritual que o mundo oferece, que os prazeres oferecem, que o secularismo oferece, nós vamos contaminar o cano, o canal, o veículo. E quando o veículo se contamina, não tem como ser cheio do Espírito. A água é o Espírito, o cano sou eu e você. Se o cano se sujar, a água para de jorrar. Cutuca alguém e diga: Deus quer jorrar através da sua vida. Mas você precisa estar limpo. Há um texto da palavra que diz: aquele que está sujo, suje-se mais ainda, mas aquele que está limpo, limpe-se mais ainda. Ou seja, há uma progressão nesse texto. Quando a palavra fala enchei-vos, ela está falando de um original, a palavra plerou, no grego. Repita: plerou. Diga mais forte: plerou. Falei com você que vocês estão falando grego, né? Plerou significa fornecer ou suprir liberalmente. Enchei-vos. Fornecer ou suprir liberalmente. Não é enchei-vos, é enchei-vos. Consegue entender? Você pode respirar fundo comigo assim, ó. Segura. Segura. Enche mais. Segura. Enche. Respira fundo de novo, sem soltar. Consegue? Porque você inspira, se enche, né? E depois tem que fazer o quê? Você se enche do Espírito para liberar do Espírito. Você entende isso? O problema é que algumas pessoas estão procurando pastores, estão procurando homens e mulheres de oração, estão procurando conferências, estão procurando congressos, estão procurando eventos, estão procurando pessoas para que eles sejam cheios do Espírito. Ah, pastor, ora por mim. Ah, pastor, libera sobre a minha vida. Ah, eu vou naquele evento porque naquele evento eu vou ser renovado, eu vou ser cheio, eu preciso ser cheio. Mas as pessoas não entendem que ser cheio tem um propósito.
Você não enche a caixa d'água da casa sem propósito. Ela precisa abastecer a casa, o tanque, a torneira, a pia, o sanitário. Ela precisa abastecer a torneira do jardim. Ela precisa abastecer a casa. Uma caixa cheia, ela abastece toda a casa. Ela libera água, ela libera vida. Canos desobstruídos, canais desobstruídos liberam vida. Canais sujos impedem o fluir da água. Você está aqui, amém? Você está entendendo essa palavra, amém? E o que Paulo está dizendo é que nós precisamos ser esses instrumentos de fluir. O que o mundo quer fazer? O que o inferno quer fazer? O que o diabo quer fazer? Ele quer paralisar você. O inimigo, ele quer parar você, porque ele sabe que você nas mãos de Deus é uma ferramenta poderosa. Você falando de Deus, você é uma ferramenta poderosa. Você testemunhando de Deus, você é uma ferramenta poderosa. Você vivendo Deus, você é uma ferramenta poderosa. Você vai orar pelas pessoas e elas serão curadas. Você vai tocar em pessoas e elas serão libertas. Você vai conversar com pessoas e elas vão receber a glória de Deus. Agora, querido, um cano sujo. Essa sujeira é o pecado. E o pecado, ele precisa ser abandonado. O pecado, ele precisa ser extirpado do nosso meio. Nós precisamos desejar trilhar um caminho chamado santificação. Ou seja, aquele que foi limpo por Jesus em um momento, ele vai procurar se limpar mais a cada dia. Ah, pastor, mas nós não somos santos. Não, querido, você não está entendendo. Você é santo sim. Se você um dia recebeu Jesus, você recebeu dentro de você o Espírito Santo de Deus, e Ele faz morada, Ele habita dentro de você. Deus mora dentro de você. E se Deus mora dentro de você, quando você comete um pecado por acidente, porque o crente não comete pecado intencional, crente não comete iniquidade. O pecado agora na vida da gente é como um buraco no caminho, ou como uma pedra no caminho. Ninguém vai andar no caminho e vai dizer, pô, tem uma pedra ali, eu vou bem dar um trupicão e arrancar a unha do dedão do pé. Ninguém faz isso vendo a pedra. Quando você vê a pedra, você desvia dela, você pula ela. Ninguém intencionalmente tropeça de propósito, mas às vezes a gente tropeça, sim ou não? Assim é o pecado na vida de alguém que já é servo de Deus e cheio do Espírito. Você tropeça, mas você olha, ai, machuquei, e você se arrepende, porque você é um pecador remido. Jesus lavou você com o sangue do Calvário. O seu sacrifício na cruz, o seu derramamento de sangue foi para mudar a tua vida e mudar a tua história. E se você ainda não viveu isso, hoje você tem a oportunidade de entregar a sua vida para Jesus e dizer, Senhor, eu não quero ser um cano sujo, eu quero ser alguém que flui a tua água. Jesus disse para aquela mulher que ele encontrou junto ao poço, se você beber da água que eu te der, nunca mais você vai ter sede, e de você vai jorrar um rio de águas vivas. Ah, o Senhor não chamou você para ser um poço roto, uma cisterna, que só recebe a água e não distribui para lugar nenhum. O Senhor chamou você para ser fonte, uma fonte inesgotável. A água vem dele e ela passa por nós e é liberada para quem está conosco, para quem está perto de nós. Recebe do eterno, libera nas pessoas. A expressão enchei-vos ali, encham vocês. Se encham vocês. Vocês são responsáveis por encher uns aos outros do Espírito. Alguns irmãos vieram aqui à frente, quando os pastores oraram e tocaram e abraçaram, eles receberam um renovo. Por quê? Porque esses pastores foram cheios e dispensaram. Já aconteceu com vocês, de vocês orarem por alguém e depois se sentirem cansados? Já aconteceu com vocês, pastores que pregam aqui, de pregarmos aqui e depois a gente chega em casa, parece que levou uma coça? Porque a gente se enche e libera.
Mas Deus não espera isso apenas de pastores. Deus não espera isso apenas de líderes de intercessão. Deus não espera isso apenas de liderança de igreja, líderes de pequenos grupos. Deus espera isso da sua igreja. Deus espera isso de mim e de você. Deus quer fazer de você um canal liberado, um cano limpo. Mas como eu vou viver isso, pastor? Coloca para mim, por favor, o versículo seguinte. Efésios 5:19. Olha o que diz o texto. Falando entre vós, em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Que coisa gostosa foi esse momento de adoração que a gente viveu aqui hoje, amém? Você também percebeu que a glória de Deus estava aqui, baixinha? Havia um renovo do Senhor sobre nós nessa noite. Havia um bálsamo em Gileade. Entenda uma coisa, o que Paulo está falando para essa igreja é sobre como operar para ser cheio do Espírito. E a primeira verdade que ele fala, depois que ele diz, não bebam do vinho de Baco, que embriaga e que faz mal, mas bebam e se encham do Espírito, se embriaguem desse Espírito. Ele vai começar a explicar como fazer isso. Primeira verdade, falando entre vós em salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando, salmodiando ao Senhor no vosso coração. O que ele está dizendo? Para a gente andar pela rua assim, oh Jesus, oh meu irmão, Pai do Senhor, eu te adoro, Jesus. É isso que ele está dizendo? Não. Ele está dizendo que a sua vida precisa ter um estilo chamado adoração. Você respira, é um cântico. Você vai na padaria comprar pão de manhã, é um salmo. A sua vida é uma expressão de louvor. O problema, queridos, é que nós estamos tão apegados às circunstâncias. É uma enfermidade, é uma dívida, é um boleto para pagar, é uma doença, é uma crise pessoal, emocional, espiritual, matrimonial, conjugal. Tem tantas crises, tantos problemas, que a gente fica tão preso aqui embaixo, que a gente esquece que a gente não é daqui. Você é um cidadão do céu. Você é alguém que Deus está fazendo passar por aqui por um tempo com um propósito. Ele quer te usar, Ele quer te encher do Espírito. Para quê? Para você se sentir o cheião? Não! Para você se esvaziar na vida de outras pessoas. Para você se esvaziar na vida do outro. Para você orar por alguém, para você tocar alguém, para você conversar com alguém, para você aliviar o fardo de alguém. É disso que a palavra está dizendo. E ele começa dizendo que a primeira prática que a gente precisa ter, o texto está se referindo a uma linguagem integral, a uma cultura prática. Qual a nossa cultura? Ela não é uma cultura mineira, ela não é uma cultura capixaba, ela não é uma cultura carioca, ela não é uma cultura nordestina, ela é uma cultura do céu. Qual é a cultura do céu? A adoração. Adore quando estiver devendo, mas adore quando estiver com dinheiro. Adore quando estiver com saúde, mas também adore quando estiver enfermo. Adore quando estiver tudo bem, mas também adore quando estiver tudo mal, porque essa linguagem vai te manter cheio do Espírito. O verso de número 20, ele diz assim: dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Dando sempre graças por... O que é tudo? Tudo é tudo. Pastor, como é que eu vou agradecer se eu estou passando por uma luta? Dando sempre graças por... Pastor, como é que eu vou agradecer se eu estou numa crise aqui, é depressão, é ansiedade, é pânico. Vocês já viram as doenças emocionais desse tempo? Como é que eu vou agradecer por isso? Dando graças em sempre, em tudo. Ele usa o sempre ainda. Ou seja, não pare de agradecer. Segundo princípio para ser cheio do Espírito, gratidão. Pastor Jorge falou aqui no momento da oferta. A cultura da murmuração, ela anula a adoração. Pastor Emerson já ensinou isso aqui para nós. Que a murmuração, ela é a adoração do inferno.
O oposto de murmurar é adorar. E quando você adora, você aprende a ser grato por tudo. Gratidão é uma das chaves para que você seja cheio do Espírito. Agradeça, 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 agradeça. A Débora falou aqui quando contou o testemunho dela. Eu recomendo, tá? Entra lá no YouTube da igreja e procura o testemunho da irmã Débora. A irmã Débora continua no processo. Ela ainda não teve 100% do seu milagre, mas ela deu o testemunho dela aqui. E ela falou uma coisa que me marcou profundamente. Ela disse assim: irmão, agradeça pelo que você tem, porque o que você tem poderia ser o milagre que alguém queria ter. Irmãos, eu fui visitar o Arquíris no hospital. O Arquíris estava com um tubo aqui, ó, um olho arregalado, desesperado, amarrado na cama, suando, de molhar o lençol. Os enfermeiros vieram 2 ou 3 vezes limpar ele, que ele estava com uma secreção aqui, que ele não estava conseguindo respirar. Eu saí de lá, nós identificamos no mundo espiritual um peso de morte, um espírito de morte tremendo, que veio perseguindo a gente até Marechal Floriano. Nós falamos no carro, falamos, Arquíris não vai recuperar, ele não vai passar por essa. Peso de morte, um ambiente. 18 leitos numa UTI, assim, uma coisa horrorosa. Hoje nós fomos ali na casa do Arquíris. Ele estava com a camisa do São Paulo. Falei para ele: rapaz, você está quase bom, falta só tirar essa camisa. Ele olhou para mim e deu um sorriso. Sentado no sofá, esticou a mão para pegar na minha mão. Tinha hora que parece que ele queria levantar do sofá. Vou ali ver um negócio rapidinho, está falando enrolado ainda. Mas Deus fez uma obra na vida do Arquíris. Está lá marcado, meio paralisado, magrinho. Mas eu disse para ele, a pastora disse para ela: você é um milagre. Tem que agradecer. Obrigado, Deus, pelo hospital, que ele teve quase morte lá. Obrigado por ele estar lá todo estrupiado, mas está vivo, é um milagre vivo. Obrigado, Jesus. Tem gente que queria poder estar sentado aí numa cadeira, ou quem sabe ficar de pé na hora da adoração, mas ele está preso numa cadeira de roda, irmão. E às vezes na hora da adoração a gente não levanta, se tem saúde. Tem gente que queria estar aí olhando para mim como você está olhando, mas tem gente que não consegue enxergar. Tem gente que queria ouvir um sermão como você está ouvindo, mas ele não consegue ouvir. Sabe, o que você tem aí hoje já é milagre suficiente para você agradecer. E o segundo passo para ser cheio do Espírito é ter uma vida de gratidão sempre. Agradeça, agradeça, porque você vai ser cheio do Espírito e você vai continuar sendo um canal limpo para o fluir da água de Deus. E ele termina no verso 21. Antes de começar a falar de casamento, nesse capítulo, ele termina essa fase dizendo: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Ele está falando de unidade. E hoje pela manhã, na nossa escola, eu tenho sentido falta de muitos de vocês aqui na escola pela manhã. Eu repreendo toda a preguiça, em nome de Jesus, de estar na escola bíblica dominical. Hoje pela manhã a irmã Denise fez um comentário sobre uma ilustração interessante. Você já foi no mercado comprar batatinha? Batata inglesa. E talvez a pessoa do supermercado fez uma grande montanha de batata. Uma vez isso aconteceu comigo. E aí você vai lá escolher a batata. Quando você pega uma batata, elas estão todas juntinhas. Quando você pega uma batata, elas desmoronam. E daqui a pouco tem um monte de batata espalhada pelo chão. Está você no supermercado catando batatas pelo chão. Já aconteceu? As crianças vão lembrar, ou quando você era criança, vai lembrar de uma outra coisa. Sua mãe mandava você no mercado comprar batatinha.
Você comprava a batatinha, trazia a sacola, pendurava na bicicleta e saía pedalando. No meio do caminho, aquela sacola pegava ali na roda, no aro, no pneu, em algum lugar, rasgava a sacola. Já aconteceu com você? E o que acontecia com as batatinhas? Aconteceu, né, Pedro? Espalhava tudo as batatinhas. Aí você para a bicicleta e vai fazer o quê? Catar as batatinhas para ver se consegue trazer aquilo de volta. Pastor, o que isso tem a ver com sujeitar uns aos outros? O que isso tem a ver com unidade? Queridos, quantos aqui já comeram um gostoso purê de batata? Já? Já comeu um purê de batata gostoso? A pastora faz um delicioso. Muito gostoso. As batatinhas amassadinhas. Ela põe leite, ela põe requeijão, às vezes põe mussarela. Tem vezes que bota... Mas o ingrediente principal é a batatinha. Mas olha para cá. A batatinha, para virar purê, ela precisa passar por um processo. O primeiro processo, ela precisa perder a casca. Não dá para amassar batatinhas com casca. Vou explicar, porque parece que você não entendeu. Deus precisa que você tire uma capa. Deus precisa que você se dispa de coisas que você tem, de valores que você carrega, de princípios, de manias que você tem, para que você comece a se transformar em gente que vive em unidade com outras pessoas. Não dá para ter unidade de casca, de capa, sabe? Não dá para ter unidade. Deus vai descascar você. Vira para alguém aí e diga para alguém: Deus vai descascar você. Deixa Deus te descascar, meu irmão, minha irmã. Segunda coisa que precisa acontecer é o quê? Você precisa cozinhar as batatas. Sim ou não? E você cozinha batata no fogo. Olhe para mim. Deus vai mandar fogo na sua vida. A Bíblia diz... João Batista disse: eu batizo vocês com água para o arrependimento, mas depois de mim vem um que vai batizar vocês com o Espírito Santo e com fogo, com fogo, com fogo. E a batata, quando vai para o fogo, ela entra durona, não entra? Ela entra durona, mas depois que ela passa pelo fogo de Deus, como é que ela sai? Molinha. Deus vai amolecer você. Deus vai amolecer você. Sabe para quê? Terceiro processo, qual é? Amassar. Ai, pastor, não fale isso não. Pega no ombro de uma pessoa perto de você, gentilmente. Dá uma apertadinha de leve e fala assim no ouvido dele: Deus vai amassar você. Ai, Senhor, mas eu já estou sendo tão amassado. Aí ele pega, irmãos, batatinha amolecida, sem casca, aproxima do outro, e aproxima todo mundo e começa a amassar todo mundo igual. Daqui a pouco ele mistura ali e vira um purê delicioso. Ei, deixa eu perguntar uma coisa para você. Quem consegue separar essas batatinhas agora? Sujeitar uns aos outros no temor do Senhor é isso. Ei, não subestime o seu problema. Na hora que eu precisei chorar, muitas vezes foi pastor Emerson que foi o ombro onde eu chorei. Muitas vezes foi pastor Jorge o ombro onde eu chorei. E às vezes não foi nem pastor. Já chorei no ombro do Marcos. Já chorei lá na casa do molecão. Já chorei com o Tom. Hoje eu chorei junto com esse bonitão aqui. Está chorando junto aqui nós dois. Porque andar junto te enche do Espírito. Não carrega sozinho. Não passa sozinho. Não atravessa sozinho. A tua luta é mais difícil, é mais pesado, vai ser mais penoso. Então nós aprendemos 3 princípios aqui. Quais são os 3 princípios? Número 1, para ser cheio do Espírito, você tem que ter um estilo de vida de adoração. Número 2, você precisa ter uma vida de gratidão. E número 3, você precisa viver em unidade. Arranca do teu coração esse orgulho. A Bíblia diz que Deus olhou do alto para baixo e não viu um justo sequer. Não tem pastor, não tem apóstolo, não tem bispo, não tem presidente da república, não tem santo, não tem profano. Ele olhou para todo mundo e falou: vocês são tudo igual.
Mas Ele está interessado que a gente ande cheio do Espírito. E ser cheio do Espírito tem um propósito. Ninguém é cheio do Espírito simplesmente para ficar ostentando. Sou cheião, eu estou cheião, ó, eu oro no monte, eu oro de madrugada. Vamos começar agora a semana de oração. Daqui a pouco vocês vão ver os desafios. Tem um desafio para essa semana. Será que você está preparado para entrar em mais uma jornada de oração? Aí você entra numa jornada de oração para quê? Para no final da semana você falar, ó como é que eu estou cheião, ó como é que eu estou cheião. Deus vem com o alfinete, ó, murcha você. Porque Ele te enche para você jorrar água em outras vidas. Ele te enche para você derramar. Ele te purifica como aquele cano limpo que saía aqui do altar na visão do nosso irmão. Ele não pode ser sujo, senão a água para. Senão a água para. A água é limpa, a água é o Senhor. Ele disse, eu sou a água da vida, quem beber não vai ter mais sede. E de você, se você beber, vai jorrar um rio de água viva. Só vai parar de jorrar se eu me contaminar. O Senhor quer encher você nessa noite, mas Ele quer encher com um propósito. Fique de pé no seu lugar. Fique de pé no seu lugar.